Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos tratar do assunto que é economia. No Boa Tarde, Cidadão de hoje vamos falar sobre a situação do cenário que vem passando na economia nacional e também conversar sobre o próprio Rio Grande do Norte a respeito deste tema que interessa a cada um de nós. A economia é formada por cada um de nós, por todos nós que diariamente consumimos, estamos investindo, estamos fazendo todo esse nosso sistema capitalista funcionar. Então, é o assunto de hoje do nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Interaja conosco, mandando a sua mensagem de texto e também o WhatsApp para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Aconteceu agora há pouco na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, uma audiência pública muito importante discutindo a transposição do São Francisco e de que maneira, mais rapidamente, o Rio Grande do Norte poderá estar integrado a essa rede, essa água que vem do próprio Rio São Francisco, sobretudo para irrigar áreas mais críticas do nosso estado do Rio Grande do Norte. Essa audiência pública na Assembleia Legislativa, contando com a presença do governador do estado, Robson Faria, presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, deputado estadual, e também do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, como também a senadora Fátima Bezerra e representantes da nossa bancada federal, né? Estamos enfrentando a pior seca dos últimos 100 anos, nada visto na história do Rio Grande do Norte, e situação semelhante está passando o estado de Pernambuco e também o estado da Paraíba, né? A informação que temos ainda em relação a esse tema, que os temas estão sendo discutidos, né? Um verdadeiro debate aconteceu, talvez ainda esteja acontecendo pelo horário, e justamente tratando dessas questões, né? Há uma das alternativas que é a inclusão de um canal que faria com que as águas da transposição de São Francisco chegassem mais rápido ao estado do Rio Grande do Norte, né? Isso é um compromisso da presidente Dilma Rousseff com o governador Robson Faria para que haja, digamos que se complete esse canal extra, para que a partir daí a gente tenha mais rapidamente, antecipando em até 2 anos, as águas do Rio São Francisco de chegarem aqui na cidade do Natal. Aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que é o economista Cláudio Gomes. Ele é economista e também membro do Corecon Rio Grande do Norte, falando sobre o contexto nacional e local em relação à nossa economia. Mande logo a sua pergunta no 999827916 por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp. Até já. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Aniversário Nordestão Aniversário Nordestão. Galinha matriz congelada Somave, quilo 4,39. Patinho bovino Friboi peça, quilo 17,98. Lobo paulista bovino Friboi peça, quilo 17,59. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Turismo, cultura, entretenimento, lazer, tecnologia. O que é tendência no mundo está em Alta Conexão, com Sérgio Aibe. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Noite. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o Cláudio Gomes, que é economista e conosco vai trazer informação importante em relação a como é que está a situação da nossa economia nacional, discutindo alguns detalhes sobre o rebaixamento do Brasil, né, que isso espanta investidores, e também a própria situação local no estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Cláudio Gomes, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, meu caro jornalista Robson. É um prazer estar nessa emissora para poder prestar alguns esclarecimentos que estejam ao nosso alcance. Prazer tê-lo conosco, e eu, primeiramente, peço que você compartilhe com os nossos telespectadores, né, a visão que você tem, o contexto nacional do ponto de vista da economia brasileira. Veja bem, meu caro jornalista,
O momento atual é um momento que nós podemos definir como um momento altamente crítico. E, lamentavelmente, as autoridades governamentais, a meu ver, ainda não tomaram conta da situação. Não tomaram conta de que o cenário é gravíssimo e que nós temos que tomar medidas pujantes, austeras, para poder colocar a economia nacional nos seus devidos trilhos. Portanto, em linhas gerais, nós estamos passando por um processo gravíssimo e precisamos tomar essas iniciativas, principalmente do governo federal e colocando no governo estadual e também no governo municipal. E há um detalhe que nós observamos, no ponto de vista, pelo menos, de parte da mídia nacional, onde a gente sabe que muitas vezes a notícia é colocada de uma maneira excessiva ou se dá ênfase demais a determinadas notícias que acaba provocando, né, e a economia está ligada diretamente ao comportamento humano, está ligada à psicologia também, e isso provoca muitas vezes a retração do consumo. Às vezes até você se depara com uma empresa que pode fazer um investimento, ela sabe que na área dela pode crescer e não faz, não fez por quê? Não, porque eu estou com medo da crise, mesmo ele sabendo que pode crescer. E outros, de repente as pessoas, eu estou precisando trocar a televisão na minha casa, ou precisando, ou querendo trocar o carro, alguma coisa, ou comprar determinado produto, ou contratar um serviço, e eu não faço isso. Por quê? Por causa da crise. Pelo medo que se faz de tanto que se noticia nacionalmente de uma maneira muito enfática. E aí você começa a ter o comportamento individual de cada brasileiro desse estilo e isso acaba prejudicando. Sem sombra de dúvida. É uma contaminação que leva o brasileiro, principalmente, a ter um certo receio nos seus pequenos investimentos, na sua modernização da sua casa, nos seus próprios investimentos com cultura, com viagens. Porém, eu até quero parabenizar a nossa emissora, que é uma das únicas que está dando ênfase à crise financeira. São poucas no Brasil que estão dando sempre destaque do que nós estamos passando. No entanto, é de se dizer que há uma certa contaminação e nós temos grandes empresários, inclusive do Rio Grande do Norte, que no lugar de ter crise, eles estão criando. Então, eles estão inovando. Porém, isso é uma minoria. Por quê? Porque realmente está... A maioria fica com medo, fecha o cofre, demite muitas vezes sem necessidade e aí passa a ser novamente vítima da própria crise que ele está ajudando a aumentar. Exatamente. Então, isso vai gerando aquela bola de neve que os economistas gostam sempre de falar. Por quê? Porque um vai chamando o outro. Então, vai proliferando esse mal-estar e, devido a uma certa dose de realidade, então, alguns industriais, alguns investidores têm medo porque não querem arriscar o seu capital. Além do mais, o capital está bastante escasso e, acima de tudo, com taxas acima da normalidade, que é um assunto que nós também devemos discorrer diante dessa crise. E essa crise tem levado não só grandes indústrias a demitirem pessoas, e essas mesmas pessoas já também com dificuldade de ter uma recolocação no mercado de trabalho. Portanto, existem dois viés, o da realidade e a outra da contaminação. Temos que dar um pouco de descrédito a essa grande ebulição, porém, nós estamos vivendo momentos difíceis. Isso, e uma coisa está ligada diretamente à outra. Nós sabemos, por exemplo, que diante dessa circunstância, né, que você citou o exemplo de que a indústria está demitindo. Por que a indústria demitiu? Porque o comércio comprou menos da indústria. Por que o comércio comprou menos da indústria? Porque as pessoas compraram menos do comércio. Por que as pessoas compraram menos do comércio? Aí também vem aquela história de que é porque muitos estão receiosos de comprar com medo da crise. Às vezes até poderia comprar, né, poderia fazer certos investimentos, não faz porque está preocupado. Então isso aí é um comportamento que acaba se revertendo negativamente para cada um de nós. Sem sombra de dúvida. E é um problema que também, como educador financeiro, sempre como nós estamos palestrando, nós sempre procuramos saber do consumidor, fazer uma seguinte pergunta em termos atuais. Será que amanhã eu estarei empregado? Então, a ponta da economia está no consumidor. Como você muito bem falou, a indústria deixa de produzir porque o comércio não está comprando, o comércio não vende porque o consumidor está receoso. É uma realidade. Porém, a ponta é o consumidor, somos nós trabalhadores, somos nós consumidores que estamos ali ou com o salário aviltrado, ou com o salário atrasado,
ou simplesmente com aquela pouca economia da demissão que eu sofri. Então, há o receio, verdadeiramente, de fazer as compras, porque eu não sei por quanto tempo eu devo levar 6, talvez 8, ou até mesmo um ano, pessimistamente falando, que nós vamos ter essa crise, digamos, ainda em ebulição. Então, faz a pergunta, será que eu estarei empregado daqui a 6 meses? E como é que eu devo manter o meu padrão de vida também daqui a 8 meses? E há um detalhe também que nós paramos e pensamos um pouco, né, sobre o comportamento das pessoas diante, né, geralmente de se retrair. Mas é possível que você continue dentro das suas possibilidades, não é um incentivo aleatório ao consumo, mas que você continue consumindo, desenvolvendo as suas atividades, fazendo os investimentos que você pretende desenvolver, porque justamente com isso muita gente muita gente cresce enquanto outros fecham as portas na crise. Por quê? Teve atitude diferente. Muita atitude, e essa atitude, essa proatividade, são poucos os empresários que têm. Por exemplo, eu conheço alguns empresários, principalmente os micro e pequenos empresários, que têm criatividade, estão inovando, estão driblando a crise. Porém, nem todos têm os princípios da educação financeira ou, propriamente dita, a administração das suas finanças pessoais. Então, ele leva a crer que ele também será uma das vítimas, como o governo federal está sendo vítima. O governo federal está sendo vítima justamente porque não teve o princípio da educação financeira. Está gastando mais do que arrecada. Isso vem o exemplo lá de cima. Então, quando chega na ponta, no trabalhador, no consumidor, há essa retração. Como nós, da população, não temos esses conhecimentos, que é uma pena, nós estamos divulgando cada vez mais, disseminando, para que cada vez mais o pequeno e o microempreendedor tenha realmente acesso ao crédito, tenha realmente a uma boa administração financeira, para que eles possam crescer e alavancar a economia. Então, isso é muito preocupante, porque, por outro lado, vai gerar uma lacuna, um déficit de que nós não temos educação financeira. E aí eu levo para a empresa e eu levo à bancarrota. Estamos no Boa Tarde, Cidadão de hoje, conversando com o economista Cláudio Gomes, que também é membro do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte. Você pode fazer a sua pergunta, interagir conosco através do 999827916. Daqui a pouco, depois do intervalo, falaremos também a respeito de que dicas ele tem a compartilhar conosco para que a gente possa fugir da crise, sobretudo o microempreendedor, o pequeno empreendedor, você que está em casa nos acompanhando, para sair dessa situação de crise e até crescer, quem sabe. Quais são as dicas positivas para a gente sair dessa situação? Até já. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, conversando com o economista Cláudio Gomes, compartilhando as informações em relação à economia do Rio Grande do Norte e também do Brasil. E agora eu gostaria de saber quais são as dicas, né? O que é que o consumidor individualmente ou o empreendedor pode fazer para sair dessa situação de sufoco e, ao invés de ser vítima desta crise, ele poder até crescer. Veja bem, meu caro jornalista, telespectadores, algumas dicas são fundamentais no momento de crise, no momento de turbulência como nós estamos passando, principalmente para os consumidores. Ora, os trabalhadores, os consumidores, nós sabemos que estão com salários atrasados, estão com salários alvitrados, temos muitas prefeituras não pagando digamos, a população. Em síntese, a economia não tem liquidez, isto é, não tem transformação
transformação de dinheiro. Então, o que acontece? A primeira dica para todos nós é que nós façamos um orçamento das nossas receitas e das nossas despesas para ver até onde nós podemos alcançar o final do mês. Porque nós já estamos agora, já com o mês de outubro batendo a porta, depois novembro e teremos dezembro. Então, nós temos que ter pelo menos um Natal mais saudável, né? Um Natal mais gostoso, um Natal mais doce. E isso, pelo visto, nós vamos ter um Natal bastante salgado. Por quê? Por causa dessa turbulência e desse negativismo. Então, é bom que cada um de nós façamos um orçamento daquilo que nós temos a ganhar e que temos a gastar. E, em particular, cortar sempre os supérfluos. Os supérfluos são realmente o ralo do desaparecimento dos nossos recursos. Então, não é pecado nenhum eu ir a um restaurante semanalmente ou mensalmente. Porém, se eu não tenho condições, eu tenho que começar a cortar esses gastos e começar a fazer minha alimentação em casa. São princípios de economia doméstica que influem bastante. Agora, um outro detalhe também, que na crise você consegue comprar melhor também, né? Um lado positivo, né? Porque se nós tivermos empreendedores, vendedores, lojas, comércio que venda, por exemplo, mas antes eu arrecadava, um exemplo, conseguia faturar R$1.000 vendendo 3 produtos. Se você se esforçar, você vai vender 5 produtos, mas você pode manter os R$1.000 e pagar seus custos e ter o seu lucro, diminuindo um pouco a mais de lucro. Ou seja, você ganha mais na quantidade, é mais trabalho, mas em períodos como esse é uma das saídas. Que é justamente a dica para os nossos pequenos e os nossos médios empreendedores. Por quê? Porque as fábricas, os fornecedores, estão dando um prazo mais elástico. Isso não vai à tona de não vai ao conhecimento de todos os empresários. É preciso que nós, vocês principalmente, que têm uma boa penetração em todos os segmentos, comecem a ter essa divulgação de que a indústria tal, a indústria Y, está dando um prazo mais elástico no fornecimento dos seus equipamentos, da sua linha branca. Então, isso faz com que o pequeno empresário compre em grande quantidade, com um prazo mais elástico e com a margem de lucro um pouco reduzida, porém com um lucro constante na sua. Então ele não para, ele vai crescendo cada vez mais. Faz um pouco também de sacrifício, diminui um pouco a sua margem de lucratividade, não diminui a sua mão de obra, porque é especializada, é um patrimônio, digamos assim, incomensurável e que a pessoa deva manter o seu quadro para não ter problemas de chegar agora no final do ano e renovar todo o quadro tendo prejuízo. Portanto, às vezes o barato sai muito mais caro. Então, essa dica para os pequenos... E cada desempregado termina sendo ruim para o próprio comércio, né? Que é uma pessoa menos que vai estar comprando nesse próprio comércio. Exatamente, e já está contaminado duplamente. Primeiro, pela crise que está divulgando. E segundo, que foi vítima da crise. Perdeu o emprego. Então, isso é crucial e nós devemos acabar com esse pessimismo. Existe, sim, uma crise, um desequilíbrio fiscal, desde o governo federal ao nosso estadual, ao nosso municipal. Haja vista que aqui já está virando moda. Já temos aí um projeto, um pacotão... Para aumento de imposto. Para aumento de impostos. Isso Qual é o impacto que isso pode gerar na economia do estado do Rio Grande do Norte? São os mais diversos, perversos. Porque só em aumentar o ICMS, principalmente da gasolina, isso aí vai gerar na ponta, sem sombra de dúvida, um aumento na cesta básica. E isso vai atingir frontalmente 95% da população brasileira. Esse é o primeiro impacto negativo que nós vamos ter, porque quando falta dinheiro e o bolso fica realmente aquém daquela necessidade, o seu estômago carece. Sem dúvida. Está chegando aqui participação de telespectadores, vamos lá, vamos ver aqui. Crise é motivo para aumentar imposto? Evandro, da Cidade Verde, você acabou de colocar sobre esse assunto. É verdade, Evandro, sem sombra de dúvidas, eu estou com você, não é, se você estiver comungando de que crise não é aumento de impostos. Crise é sinônimo de você ter que ajustar as suas condições orçamentárias, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica ou governamental. Portanto, não vejo razão de transferir a crise, o ônus para a população, aumentando impostos, taxando brutalmente os seus bens patrimoniais, como é o imposto da líquida
do imposto de renda. Quer dizer, vou ter um sócio governamental dentro da minha casa sem ter convidado essa pessoa. Participação aqui do nosso telespectador, Neide Candelária. Ele faz a seguinte reflexão: como a crise no país se a fila para comprar o utilitário Honda HR-V na revenda de Natal? Como a crise, e da Toyota também, viu? Como a crise se apenas uma operadora de turismo natalense em julho embarcou para a Disney, Estados Unidos, mais de 300 jovens. Se há uma fila de consultórios para cirurgias plásticas, eu acrescento, se há lucros estratosféricos aumentando mais, como foram os resultados divulgados dos bancos e das empresas telefônicas também, dentre outros. Veja bem, se nós tivermos pelo viés daqueles poucos que economizaram, daqueles poucos que ganharam muito dinheiro, quer seja com a especulação ou com suas atividades empresariais, esses estão viajando. Até porque eles estão até querendo desopilar, eu tenho novas ideias. É preciso ver cada caso. Especificamente no caso automobilístico, é necessário ver as propagandas. As propagandas vêm com os números bem pequenininho lá embaixo. Então, tem algumas propagandas, não vou dizer o caso de A nem de B, mas existem algumas propagandas enganosas que levam o consumidor a fazer despesas, fazer novos investimentos, novas compras, sem perceber o que vai acontecer daqui a 1 ou 2 meses. Por exemplo, compre hoje e só pague no Dia da Criança. O Dia da Criança é amanhã, gente. O final do ano é daqui a 2 ou 3 meses. Portanto, é pura tentação. E nós precisamos acabar com essa compulsão de compras de imediato. Precisa muita atenção nesse caso, Daneide. Deixa-me ver aqui mais participação de telespectadores. Estamos conversando com Cláudio Gomes, que é economista e também membro do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Norte. Mais participação aqui de telespectador. Paulo Elias, de Capimacinho, pergunta se existem recursos aqui em Natal que possam orientar aqueles que estão com suas contas desajustadas. Cursos, na verdade. Curtas, né? Cursos. Existem vários cursos aqui no estado do Rio Grande do Norte, alguns gratuitos, outros pagos. Dentro das minhas atividades, eu procuro fazer sempre a parte de filantropia. Eu sempre palestro nas igrejas, nas comunidades mais carentes. Se você precisar, se você que está me ouvindo precisar na sua igreja, na sua comunidade, igreja de uma maneira geral, nós vamos conversar um pouco sobre as finanças pessoais, sobre a educação financeira. Portanto, no Rio Grande do Norte existem bons cursos, inclusive o meu. Muito bem. E como é possível fazer para solicitar palestras nesses lugares? Algumas instituições estão com matrículas abertas, né? Salvo qualquer engano, o Sistema S está, digamos assim, com várias matrículas voltadas para a economia doméstica. Então, seria necessário pesquisar. De cabeça, eu não sei quantas instituições estão em aberto. No meu caso em particular, que forneci agora essa dica para vocês, é só entrar em contato comigo, que nós agendamos, né, na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia ou mesmo no seu centro comunitário. E nós conversamos aquilo que nós sabemos adquirido ao longo do tempo. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Deixa eu ver aqui mais perguntas do telespectador. Vamos lá. A Marta Campos está nos acompanhando lá em Tirol. Ela gostaria de saber quais são os efeitos de uma possível volta da CPMF. Desastroso. Eu não tenho outro adjetivo a dizer, é um desastre. Será perverso, porque a CPMF é um tributo cumulativo. No momento em que eu pago a meu caro jornalista alguma despesa, eu já sou penalizado. Quando ele vai pegar esse mesmo recurso e vai fazer suas transações, quer seja no comércio, na indústria, no sistema educacional, ele vai ser taxado da mesma maneira. Então, vocês vejam que é um imposto altamente perverso, injusto e inoportuno. Sou totalmente contra a essa atitude governamental. E para finalizar, quais são os efeitos, né? Quem ganha e quem perde com a alta do dólar? Bom,
falando legalmente, graças aos nossos exportadores que têm uma inteligência, que têm uma pujança, nós vamos ter que ter na nossa balança comercial um grande superávit, porque nas nossas exportações vão favorecer as nossas receitas em dólar e, consequentemente, esse é o segmento que vai ser, digamos, mais beneficiado. Vai ganhar porque estão trabalhando, estão enfrentando uma seca, estão enfrentando vários insumos importados, mas vão ganhar muito bem nas exportações. E nós, do outro lado da ponta, nós vamos perder, porque os nossos produtos alimentares, eles são praticamente importados, desde o combustível, desde os fertilizantes, desde o arroz, desde o trigo, então vai sempre para a nossa mesa e o nosso pão nosso de cada dia vai ficar bastante elevado nesses próximos dias. E uma última pergunta, você concorda com a afirmação de que a crise maior que o Brasil enfrenta é uma crise política e esta crise é quem afeta a nossa economia? Caro jornalista, um expert do assunto, que ele está numa balança. Ela está tendendo tanto para um lado como para o outro. Nós estamos sofrendo uma crise dual, isto é, crise política e crise governamental, crise orçamentária. A política influenciando na crise econômica. É o casal 20, eles andam ali juntinho, está influenciando bastante. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Cláudio Gomes, economista e membro do Conselho Regional de Contabilidade no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, meu caro jornalista. Eu continuo sempre à disposição de vocês e dos telespectadores. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Boa Tarde Cidadão. Você pode acompanhar esta e outras entrevistas que realizamos no nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncarvalho.com. Acesse e fique bem informado. Nós vamos agora, ao final desse programa, né? Você vai ficar ligado ainda na Band Natal com os donos da bola e o nosso programa Boa Tarde Cidadão estará de volta amanhã, 1h40 com você. Um grande abraço e até lá.